Olá, meu nome é Tati Soeiro. Bem-vinda à nossa Masterclass Forte no Corpo. Cada Masterclass foi criada para lhe ajudar a descobrir junto com um grupo de mulheres sobre princípios, valores e potencial. Elas se baseiam em assuntos relacionados a diversas características que nós mulheres temos. Esperamos que as incentivem, inspirem e despertem a curiosidade para que se aventurem no seu chamado pessoal de Deus. Essa Masterclass é chamada Corpo, um Lugar. Ser forte no corpo não é sobre não termos dores, angústias, não é sobre sermos lindas e inteligentes. Não é sobre isso. Ser forte no corpo é como vivemos, amparamos, nos acolhemos, escutamos e sentimos. Aprenderemos sobre isso com ela, pastora Vilma Cavalcante. A pastora Vilma faz parte do nosso lindo time de aconselhamento. Estou confiante que nessa Masterclass você poderá descobrir como ser forte no corpo. Seja abençoada. Olá meninas, eu sou a pastora Vilma e eu fui convidada para a Conferência Flores para esta Masterclass, onde nós vamos tratar aqui do tema Corpo, um Lugar. E com muita expectativa, com muitos sentimentos, muitas emoções, diante desses dilemas e desafios, demonstrando tudo que toca o corpo, como nós sabemos, vozes, sensações, o silêncio e tudo que é possível e que atravessa o nosso corpo. E para começar, é como eu sou apaixonada pelo enigma do corpo, por essa decifração, os recortes e as fronteiras e todas essas teias que estamos envolvidas, eu quero falar a partir de um fundo teórico, de um fundo onde traz história, onde traz questões sociológicas, questões psicológicas, que está envolvido e passa pelo nosso corpo. Diremos, portanto, o que significa então corpo como lugar. Eu trouxe um texto que eu escrevi, é um texto de minha autoria, para um material que eu vou desenvolver, e eu gostaria de dividir com vocês. O corpo é uma matéria viva que sofre, que tem sede, tem excesso, tem saciedade. Seu corpo tem nome. E qual é o nome? Maria? Sofia? Ana? Helena? Seu corpo tem nome. O corpo é essa casa. É essa casa que abriga a dor. A dor persiste, a dor vibra na cabeça. A dor não é fora, a dor é no corpo. De quem é o corpo? O corpo é meu, o corpo é seu, é o corpo de mulher. Corpo de mulheres de todas as etnias, corpo fonte de símbolos, de palavras, de relações, de construções, corpo lugar explorado, padronizado, violentado, amarrado, por quem? O corpo é silenciado. Corpo de menina, corpo de mulher, materno, sofrido, corpo estético, marcado por sutilezas e durezas, corpo que tem alma, corpo que tem voz, e quem escuta? Corpo que chora, engole o choro e reage, sente. O que é o corpo? É o corpo da gente, habitação, interioridade, percepção, sentido. A vida em seu valor absoluto, ela é experienciada na esfera terrena da continuidade. E eu começo com esse texto exatamente porque ele diz um pouco sobre o tema e um pouco sobre nós. Ele nos convoca a pensar o corpo como essa trama de complexidade, como uma construção dos corpos que estão vivos e em movimentos, que estão em aflições, que estão em tomadas de decisões, com muitas tarefas, com muitas responsabilidades. Dizer o corpo sobre um lugar é dizer sobre intensidade, sobre afeto, sobre sentido e sobre pertencimento. E eu até criei uma expressão. Corpo mais lugar é igual a corpo de mulher. E quando pensamos sobre lugar, assim, muito esforço, nós temos aí as diferentes escalas. Nós podemos pensar, por exemplo, a terra, podemos pensar o mundo, a cidade onde nascemos, o bairro onde moramos e tantos outros lugares ao qual denominamos e definimos se é bom ou se é ruim. E quando nós pensamos o corpo como território, pensando também o corpo como lugar, pensar no armazenamento, pensar nas vivências, nas memórias e nas experiências, nos marcadores sociais da violência, das angústias, de tudo quanto a vida vivida atravessa no dia a dia.
E é isso que faz o corpo lugar ser um imperativo para nós como mulheres, que nos faz ser forte no corpo. E ser forte no corpo não é não ter dores, não é não ter angústias, não é sobre ser linda, ser inteligente, não é sobre isso. Não é sobre a isenção de experiências difíceis, sobre as resistências que temos que enfrentar. Ser forte no corpo diz sobre se compreender na história. Diz sobre entender o corpo como uma habitação individual, ou seja, é como vivemos em nosso corpo e como amparamos e acolhemos o nosso corpo, como escutamos o nosso corpo e como sentimos. Nós acostumamos a pensar o corpo a partir da estrutura fisiológica, biológica, como organismo vivo, as funções anatômicas, enfim. Mas também pensamos o corpo como um lugar espiritual. Mas não costumamos pensar muito no corpo como esse lugar onde nós recebemos todas as ações e contradições que a vida nos permite viver. Nós não pensamos muito sobre o corpo como um lugar das diversas fronteiras, sobre os dados e os contratos culturais, as histórias, o lugar ético, o lugar estético, como é a nossa experiência de vida. Porém, o corpo, ele é vivo e ativo, circulante, é um instrumento dinâmico que carrega todos os traços, todas as colunas substanciais nas quais nós somos assistidas. Nós nos comprometemos nessas dimensões biológicas, psíquicas, sociais e espirituais, porque são elas que nos dão garantias de mobilidade. São elas que diz respeito aos aspectos que se referem em uma consciência de si, nas relações das quais todo o nosso corpo vivo, ele participa. A nossa humanidade vivida, ela precisa ser percebida nessa dimensão, para além do corpo físico visto, para além do corpo biológico visto, ela precisa ser compreendida na unidade do corpo, da alma e do espírito. E isso nos fará reposicionadas como mulheres fortes no corpo. Vou fazer uma comparação para compreender o corpo como um lugar, como uma habitação. Por exemplo, uma casa é uma habitação, um lugar que pretendemos que seja harmonioso, onde vamos passar os nossos dias, onde vamos usufruir as melhores experiências de família, um lugar de refúgio, aconchego, um lugar que nós queremos viver com dignidade, que nos remete à segurança, abrigo, proteção, à paz. E o corpo-lugar? Ele também carrega essas características? Quando nós submetemos o corpo à experiência da linguagem, aí nós traduzimos um pouco do que nós queremos sobre o nosso corpo, porque nós falamos. E nós vinculamos também dados que vinculamos também à casa-lugar, à casa-habitação, o cuidado, o aconchego, o abrigo, a paz, como nós queremos ser acolhidos, como nós queremos ser ouvidas. Mas, geralmente, nós pensamos que habitamos apenas na casa material, enquanto o corpo físico, sim. Mas o nosso corpo abriga todo o nosso conteúdo, que passa pela nossa superfície corpórea e se transforma em conteúdo psíquico. Habitamos no corpo enquanto consciência. Todo o nosso corpo tem esse conteúdo. Por exemplo, quando nós vamos viajar, ou nos distanciamos da casa material, nem sempre nós descansamos, porque nós levamos em nós toda a marcação do campo individual, do jeito de ser, sentir e viver. Você vai à igreja, o trabalho, todas as experiências, tudo isso vai ser habitado no seu corpo, experimentando aí uma maneira única de ser e sentir. Pensar o corpo como habitação exige ser, existir e sentir, enquanto experiência viva. O corpo, ele não é passivo, ele é lugar de alterações pelas relações sociais, pelos laços, por tudo que possibilitam a gramática no corpo. Ele é uma linguagem, ele possui linguagem que faz toda a interface com o mundo, comunicando, sendo imagem e sendo esse organismo vivo. É um lugar para além do biológico. Pensar sobre o corpo existindo é pensar para além de um corpo biológico, porque ele não está ali para ser julgado, subjugado e apagado.
Pensar o corpo lugar, ele é exatamente ousar, deslumbrar-se com as multiplicidades e as dimensões que o corpo nos dá, enquanto singularidade e vivências, num processo de uma trama de substâncias e encorajamentos contra todas as violências que são armadas contra os nossos corpos. Fortes no corpo é compreender-se, é conhecer-se, é integrar-se. Eu pergunto, que imagem tem, então, sobre o seu corpo? Como você se vê? Como você se confronta com a sua imagem no espelho? Seu reflexo visível, você se vê como bela em seu corpo? Como você se sente? Todo o enredo desse corpo lugar, ele vai envolver a família, vai envolver a história, vai envolver os dramas emocionais. E ele vai, então, se traduzir para além das palavras, porque ele também é sensação, é um corpo real, é um corpo sentido. Forte no corpo é enfrentar um lugar onde passamos a vida. Muitas vezes nós somos tão automatizadas que nós nem conhecemos bem. Nós não escutamos, ignoramos os movimentos, as sensações e as linguagens de como o corpo está vivendo. E não temos nem certeza de quem realmente somos. E então, por isso, eu quero convidar a você fazer uma experiência. Como você se vê hoje? Como se interpreta? O que está escrito no seu corpo? Quais são suas memórias? Tem marcas de dor, de acolhas? Quais os sentimentos que estão guardados? Vamos pensar sobre diferentes proposições de compreender-se, né? Na maneira de compreender-se, na maneira de sentir, de ler, de pensar as inscrições, as bordas, os contornos que desenham e sublinham todo o trajeto do nosso corpo. Nós estamos falando de um corpo específico, nós estamos falando de um corpo de mulher, com suas especificidades tratadas no campo social, um corpo com a gramática própria, com definições, com dados de como deve viver, com sutileza nos seus elogios, dando aí uma garantia de sensibilidade e até de apropriação. A beleza do corpo que muitas vezes leva as mulheres aos grandes painéis de artes, expondo esses corpos. O corpo da mulher ainda, quando ele é usado como uma moeda para a criação de uma cultura padrão, de um ideal estético, imagético, que tudo isso nos consome e nos envolve enquanto corpo-lugar. Como seremos, então, mulheres fortes no corpo? O Salmo 139, escrito por Davi, nos mostra uma súplica individual profunda feita por ele, em um momento em que seu corpo estava submetido a vivências, sofrimentos e angústias, e ele escreve uma oração, destacando ali verbos como sondar, conhecer, examinar. Davi ele está imerso numa perseguição e ele suplica a Deus um pedido de socorro, trazendo à memória quanto Deus conhece o nosso corpo. No versículo 16 do Salmo 139, a primeira parte diz: os teus olhos viram o meu corpo. Essa narrativa do salmista nos possibilita ver os diversos níveis de conflitos e angústias que o corpo estava submetido. Davi estava ali vivendo um avançado estágio emocional, imerso em diversas angústias somatizadas em seu corpo, e ele registra ali os sintomas acontecidos no seu corpo, um corpo-lugar onde Davi está vivendo essa experiência. Nós temos ali o registro de todas as lutas que ele estava vivendo, evidenciando as experiências, as sensações e uma dualidade entre força e fraqueza. Ali estava vivendo também uma certa contradição, dor, alegria, sensibilidade, razão, tudo é envolvido, mas ele estava envolvido por uma fé e uma certeza que Deus conhecia o seu corpo. O Salmo mostra Davi respondendo o extrato social, o contexto dele, a sua unidade individual, mas também mostrava-se num coletivo, resultando em diversas vozes de existências. Não um grito, mas uma voz, se mostrando como existe, como se existe. E nós somos esse lugar, e nós nos unimos no Espírito, e eu convido nessa sua individualidade, mulher, a fazermos o exercício da percepção do nosso corpo como habitação, onde está armazenada toda a nossa vitalidade e onde somos responsáveis por tudo que o nosso corpo está submetido, no sentido de compreender-se o corpo como lugar,
perceber as microagressões e macros, como elas existem, como elas se dão, os trabalhos exaustos, insalubres, o amor, o desamor, o respeito, o desrespeito, as conquistas e perdas. O corpo como um eixo das relações com o mundo e das relações com Deus, nossos corpos não são neutralizados, são conjunções de tudo que nós recebemos no nosso círculo desde a nossa infância, desde quando nascemos, em toda a extensão da nossa vida. O corpo é um lugar de privilégio sob a luz de Deus. Corpo visível, de fato, é um corpo que contém força, é um corpo real, é compreender-se no corpo para sermos completas e fortes. Davi lamentou o seu sofrimento, o sofrimento do seu corpo, e Deus se revelou dizendo que eu conhecia por dentro e por fora, por detrás e por diante. Um segredo profundo de Deus para com a humanidade. Uma relação autêntica e serena com Deus produziu em Davi uma outra relação com as suas dores. E ele viveu o afago e o reconhecimento de Deus, fortalecendo sua identidade. O seu corpo carrega você. Você é o seu corpo. Seu corpo é um templo e carrega o Espírito Santo. Você é forte no corpo. E o corpo é o seu lugar. O lugar de habitar é sua propriedade. É a sua força. É a sua luz. É a visibilidade de Deus através de você. Uma mulher forte no corpo. E que Deus abençoe.